A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para continuarmos o estudo sobre a Santíssima Virgem Maria. Já passamos nas aulas anteriores citando o Velho Testamento, a Anunciação, e hoje nós vamos continuar, esse estudo maravilhoso sobre a Santíssima Virgem, não é? Então vamos lá, pegue o seu catecismo da igreja, e no parágrafo 721. Então, a igreja vem nos ensinar: alegra-te, cheia de graça. Quando o anjo chega para a Virgem Maria, como nós estudamos no encontro anterior, ele a chama de cheia de graça. Você é a ave, era um cumprimento dado só aos imperadores, ave César, e o anjo Gabriel, que veio do reino dos céus, ao encontrar a Santíssima Virgem, se assusta de ver um ser tão maravilhosamente criado, não é? Como disse Santa Faustina no seu diário, que nós lemos no encontro passado, Deus preparou um santuário para si, aonde ele pudesse descer. O anjo, ao ver a Santíssima Virgem, o arcanjo Gabriel, ele detém tudo, ele fala: quem é essa criatura? Tão pura, mais pura do que nós os anjos. Essa criatura que ama a Deus mais do que nós os santos anjos. Por isso ele exclamava, cheia de graça: você está cheia da graça do Altíssimo, preparada para o anúncio que eu vim te fazer, que você é a Virgem de Israel, a prometida das nações, a prometida dos profetas, a grande Virgem de Israel. Jesus era o prometido das nações, mas para que ele viesse, claro, o anjo deve ter deduzido, ele precisava descer num santuário feito pelas mãos de Deus. O anjo mesmo disse à Virgem Maria: para Deus nada é impossível. Do jeito que não é impossível Deus se fazer carne, é possível para Deus criar um ser como você. Então, meu irmão, minha irmã, a Virgem Maria, como nós vamos ler agora, é a obra-prima da criação de Deus. Deus pode. Você não tem como interrogar a Deus e falar assim: Deus, mas eu não concordo. Você está falando com Deus, com esse Espírito puro, perfeito, de amor verdadeiro, o grande El Shaddai, aquele que tudo pode. E porque ele tudo pode, ele cria a Santíssima Virgem. Ele a cria imaculada, santa. Não por ela mesma, mas em vista dos merecimentos de Jesus, pela obra que Jesus tinha para realizar a sua missão de Salvador aqui no nosso planeta. Um ser humano puro, santo, com sangue santo. Deus precisava nascer. E para que o sangue de Jesus fosse santo, para que Jesus entrasse nesse planeta de uma forma coerente, correta, porque Jesus não é usurpador. Ele não pula a cerca como ele nos fala, ele entra pela porta. Como é que Jesus entra aqui no nosso planeta? Pela porta que é a Santíssima Virgem. Ele nasce da Santíssima Virgem, como eu e você entramos nesse planeta. Só que ele era o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então ele se encarna no seio da Santíssima Virgem, dela tira o corpo de homem, porque ele é formado, ele pega o sangue da Santíssima Virgem, ele se faz carne, pela Santíssima Virgem. É maravilhoso isso. Então a Santíssima Virgem foi criada em vista, porque Jesus tinha que vir para o planeta, o santo nasceria. Você sabe que só Jesus é santo. Nós participamos da santidade de Jesus, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, todos os santos participam da santidade de Jesus. Até mesmo a Santíssima Virgem, Então, ela é a obra-prima, criada por Deus, porque o santo de Deus, Jesus, nasceria dela, o grande Emanuel. Então, parágrafo 721. Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Na nossa aula anterior e a outra anterior, nós estudamos o que é a plenitude do tempo. Vá e estude conosco para que você entenda. Então, na plenitude do tempo, a Santíssima Virgem, foi criada.
pela primeira vez no plano da salvação e porque o seu Espírito a preparou. O Pai encontra a morada em que seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É nesse sentido que a tradição da Igreja muitas vezes leu, com relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é decantada e representada na liturgia como o trono da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus, que o Espírito Santo vai realizar em Cristo e na Igreja. Amém? Então vamos ler de novo o começo desse parágrafo. Parágrafo 721. Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito Santo. Sempre virgem. Aleluia. Bom, como é que nós vamos entender tudo isso? Nós vamos estudar agora a virgindade da Santíssima Virgem. Desde o primeiro século na Igreja, Santo Inácio de Antioquia nos deixou escritos, nos seus escritos. Santo Inácio, como eu já falei várias vezes para você, ele foi o terceiro bispo da importante comunidade de Antioquia. Ele conheceu pessoalmente São Paulo e São João, amigo de São Paulo e de São João, né? Então, essa comunidade foi fundada por São Pedro e São Paulo, e ele era o terceiro bispo, uma pessoa importantíssima, Santo Inácio. E Santo Inácio, lá no primeiro século, ele já ensinava que a Santíssima Virgem era virgem antes, durante e após o parto. Uau, como assim? Então Jesus nasce e não rompe a virgindade da Santíssima Virgem? A Igreja, os santos, os doutores, os místicos, quem nos deu noção de doutrina cristã, nos ensina que não. Quem sou eu ou você para discutir com Santo Inácio, daqui a pouquinho com São Tomás, com Santo Agostinho, com todos esses doutores da Igreja? E o ensinamento foi desde o princípio. Maria é virgem, a Santíssima Virgem permanece virgem, antes, durante e após o parto. Para Deus, nada é impossível. Com Deus não se discute, meu filho. Não adianta a minha cabeça, a sua cabeça falar não, 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 não. Para Deus nada é impossível. Se foi possível um Deus se encarnar, depois morto, ressuscitar, abrir mar, multiplicar pães, ressuscitar mortos, para Deus nada é impossível. E Ele, amando sua mãe, sabendo que Ele a conserva virgem, antes, durante e após o parto. Isso é maravilhoso. Então, eu quero pegar com você algumas passagens aqui, né? Eu estou com esse livro, A Mulher do Apocalipse, do professor Felipe Aquino. Compre esse livro, você precisa ler e estudar este livro. Mas eu vou ler algumas passagens para vocês. Então, os padres da Igreja observam que a virgindade da mãe é uma exigência derivada da natureza divina do filho. Isso foi dito pela Igreja no Concílio Ecumênico de Constantinopla I. Para a tradição cristã, o seio virginal de Maria, fecundada pelo Espírito Santo, tornou-se como o madeiro da cruz, ou as ligaduras do sepulcro. Da mesma forma que Jesus ressuscitado atravessava as paredes do sepulcro e do cenáculo sem as rasgar, assim o fizeram em relação à Virgem Maria ao nascer. Depois, aqui no Catecismo da Igreja também, no parágrafo 499, diz assim: o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade perpétua e real de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe violou,
mas sagrou a integridade virginal. Isso está nos documentos da Igreja na Lumen Gentium, capítulo 57. Né? Então, não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra a Virgem Maria como a Aeipartenos, sempre virgem. Amém? Vamos citar Santo Agostinho? Então, Santo Agostinho nos ensina: Maria permaneceu virgem concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Isso que Santo Agostinho fala está no capítulo 510 do Catecismo. Santo Efrem. Olha o que esse santo, que é do século III, final do século III, começo do século IV. Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Ele é chamado de a harpa do Espírito Santo. Imagina esse homem pregando, esse homem ensinando. Essa igreja naquela época o chamava de harpa do Espírito Santo. Poeta de Nossa Senhora, já no século IV, a quem ele invocava como a mais resplandecente que o sol, conciliadora do céu e da terra, paz, alegria e salvação do mundo, honra das virgens, toda pura, imaculada, incorrupta, santíssima, inviolada, venerável, honorífica, dirigiu-se a Maria com essas palavras: gerastes Deus segundo a carne, conservando a virgindade antes do parto e virgem depois do parto. Que lindo isso, né? São João Crisóstomo, de Antioquia. E nós sabemos a importância da cidade de Antioquia, né? Ele foi bispo de Antioquia também, ele é do ano 349 a 407. Olha o que ele ensinava. Que São José, esposo de Maria, São José foi aquele varão justo que não ousou tocar na mão de Deus, na mãe de Deus. Ele não ousou tocar na mãe de Deus. Gente, eu estou falando de ano 300, ano 400, lá nós vimos, né, Santo Inácio no século I. De quem que eles aprenderam essas coisas? Me diga. Direto dos apóstolos, que aprenderam direto com Jesus e com o Espírito Santo. Isso é tradição da igreja, está escrito, está registrado. Qualquer um pode pegar esses livros e ler e ver o que esses grandes homens nos deixaram, não é? Não se brinca com doutrina cristã, não se brinca com igreja católica. Estou falando com católicos, não é? Isso tudo estamos estudando para que você tenha a firmeza de estar pisando em um solo sagrado, num solo firme e fértil da igreja, no ensinamento, né? Concreto da igreja. Santo Agostinho, ano 400, bispo e doutor da igreja, né? Esses homens todos nos deram noção de cristandade, noção de doutrina cristã. Então ele diz assim, Santo Agostinho: Cristo nasceu com o efeito da mãe, que embora sem contato com o varão, concebeu intacta. Ela concebeu, ela deu à luz intacta. E sempre intacta permaneceu. Concebeu virgem, dando à luz virgem, virgem morrendo, embora fosse desposada com o carpinteiro. Extinguiu todo o orgulho da nobreza carnal. E ainda, uma virgem concebe, virgem leva o fruto, uma virgem dá à luz e permanece perpetuamente virgem. E continua Santo Agostinho. O que significa, há na casa do Senhor uma porta fechada, né? Isso está em Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Então, Ezequiel profetizando que na casa do Senhor há uma porta fechada. Santo Agostinho, né, nos explica. O que significa há na casa do Senhor uma porta fechada? Senão que Maria será para sempre intacta? E o que significa nenhum homem passará por ela, por essa porta, senão que José não a possuiu? E o que significa esta porta ficará fechada para sempre, senão que Maria é virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto?
Santo Agostinho, hein? E ele continua. Por esses testemunhos inequívocos, vemos que tanto a concepção virginal quanto o nascimento de Cristo foram miraculosos. É tudo milagre, gente, né? Para Deus nada é impossível. Isso é obediência da fé. Para Deus nada é impossível. Pode acolher com devoção e gratidão as verdades místicas do Filho eterno de Deus e da sua concepção e nascimento virginais. Uau! Vamos citar agora São Tomás de Aquino, né? Então, o grande São Tomás de Aquino, estudado até hoje, como o Santo Agostinho, ele é estudado nas escolas teológicas, filosóficas até hoje, na igreja se estuda, em muitos lugares se estuda Tomás de Aquino, né? Que para nós é São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino apresenta magistralmente as razões da virgindade da Virgem Maria. Convinha que aquele que é filho único de Deus fosse virginalmente concebido ao se fazer carne, para que a natureza humana do Salvador fosse isenta do pecado original. Pecado original. São Tomás, doutrina católica, doutrina cristã. Quem somos nós para discutir com Santo Agostinho, Santo Efrem, São Crisóstomo, São Tomás de Aquino? A igreja sempre ensinou a doutrina do pecado original. Nós vamos citar na nossa próxima aula sobre isso, né? Então, meu irmão, há religiões cristãs que falam que não existe pecado original, né? Mas não, desde o princípio a igreja ensinou sobre pecado original. Continuemos. Então, para que a natureza humana do Salvador, porque Jesus se faz carne no seio da Virgem Maria, para que a natureza humana do Salvador fosse isenta de pecado original. Por isso ela é a Imaculada Conceição. Ficava bem que não fosse formado como de ordinário pela via seminal, por sêmen de homem, mas pela concepção virginal, nascendo segundo a carne de uma virgem. Cristo mostrava que seus membros deviam nascer segundo o espírito desta virgem sua esposa espiritual, que é a igreja. O nascimento virginal é de todo conveniente, pois o Verbo, que é eternamente concebido e procede do Pai sem nenhuma corrupção, deve, e se ele se faz carne, nascer de uma mãe virgem, conservando-lhe sua virgindade. Aquele que vem para retirar toda a corrupção não deve, ao nascer, destruir a virgindade daquela que lhe deu a luz. Nossa, eu acho muito forte isso. E São Tomás continua, né? Continua assim nos dando muitos ensinamentos. Mas para encerrar, eu quero citar para vocês, São Leão Magno, doutor da igreja, ele foi papa e doutor da igreja. Então ele nos ensina assim: não transparece uma razão profunda no fato de Cristo ter querido nascer de uma virgem? Seria a de ocultar ao demônio que a salvação nascera para os homens, a fim de que, ignorando a geração espiritual, não julgasse que havia nascido de modo diferente aquele que via semelhante aos outros. Então Jesus nasce dessa maneira, São Leão nos fala, e o demônio não percebeu que ele nasceu imaculado, que a Santíssima Virgem era virgem, a Imaculada Conceição. Notando que sua natureza, a de Jesus, né? Notando que sua natureza era igual à de todos, supunha que a sua origem fosse a mesma. E não percebeu que estava livre dos laços do pecado. Ele não percebeu, o demônio, que a Virgem Maria e Jesus estavam livres dos laços do pecado. Aquele que não encontrou isento da fraqueza dos mortais. Foi assim iludida a sagacidade do inimigo, que em segurança supunha que o nascimento do menino gerado para a salvação do gênero humano estivesse sob seu domínio, como os outros, conhecendo o veneno com que corrompera a natureza humana. Então, jamais julgou isento do pecado original aquele que por tantos indícios supunha ser um ser mortal. Então, no silêncio de Deus, as coisas foram acontecendo, gente. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Então, no silêncio de Deus,
Maria era virgem e sempre permaneceu virgem, não é? Aí o parto foi virgem. No parto, o parto miraculoso, uma concepção miraculosa, um parto miraculoso. A cruz também foi realizada num grande silêncio de Deus. O demônio achou que estava matando Jesus, mas ele era Deus. Amém? Então, e a morte não poderia segurar o Deus da vida. Nós vamos estudar isso em Cristologia. Muito obrigado por estar conosco até agora. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.